Nerds Aí, com Yatá. E sejam todos bem-vindos aqui. Hoje, agora, teremos aqui uma entrevista especial. Vamos falar sobre o canal 3Expo, colecionismo e o Game Connection, né? Basicamente, assim, são tantas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Então, diz aí, Ricardo, se apresenta pra galera. Fala, Henrique. Obrigado aí pelo convite. Boa noite aí a todos. Vamos fazer um bate-papo bem legal aí, falando do nosso hobby, né? Que é colecionismo por videogame. Falar dos eventos que vão acontecer. E, mais uma vez, obrigado pelo convite. Opa! Então, ó, a galera já chegou comentando aqui, ó, que o Lui arroba Team Brasil aqui dando um salve. Retro Gamer Brasil também tá online vendo aí a gente. Ó, já falou aqui, ó. Hoje o Chrono Trigger tá fazendo 30 anos de aniversário. E detalhe, é justamente o jogo que eu tava jogando hoje de manhã, hein? Que legal! Ó, tem o Fala MBZ, DJ Júnior Said. Ó, a galera tá em peso aqui. Ó, o elenco Bcast. Que lógico ele já veio comentar, né? Ex-japonês do Pânico e ex-de do Raimundo. Ai, ai. Mas estamos aí, então, bastante gente chegando. Então, e agora começou aqui com vocês. Vamos começar falando do começo. Como começou a vida de colecionador na sua vida? Né? Onde os games entraram aí? Olha, o primeiro videogame, né, que meus irmãos ganhamos foi do meu pai. Foi no Natal de 84. Meu pai ganhou numa rifa. Eita. Então, numa rifa na padaria. Antigamente, padaria fazia rifa, né? Videogame, videocassete, televisão. O pessoal vê essas rifas aí de tigrinho de hoje e nem sabe que antigamente se fazia o rifa e se entregava os produtos. É verdade. Se entrega mais. E aí, eu começo minha experiência de games com Atari, depois vou para Master System, Mega Drive, e aí eu começo a colecionar, eu trabalhando nos anos 2000, como eu acho que era no começo dos anos 2000, final dos anos 2000, eu passeando pela internet, fui no eBay, e aí eu vi no eBay um Game Gear sendo vendido, né? De infância, eu começo a colecionar, eu falo que o colecionismo ele começa por dois jeitos. Não só a pessoa gosta, então ela continua comprando e começa a colecionar, ou você começa pela frustração. Você não pôde ter quando era pequeno, depois você cresce, trabalha, tem dinheiro, e você compra aquelas coisas que você não podia ter. No meu caso, foi pela frustração. E aí eu vejo o Gear, eu cadastro meu cartão lá no eBay, compro, pago, e 15 dias eu recebo o Game Gear. E naquela mesma noite, eu pesquiso na internet, você vê o começo da internet ainda, e eu vejo um monte de Game Gear coloridos que saíram, né? Aí eu fico apaixonado, e aí eu começo a colecionar, retomo o Atari e o Mega Drive que a gente ainda tinha lá na casa dos meus pais. Nossa. E aí começa essa vida de colecionismo, acumulação e depois venda. Tudo começa de alguma forma assim, né? E no meu caso, pode-se dizer que foi meio frustração, meio algo que eu tive, né? Que assim, eu jogava o Atari na casa dos meus primos, jogava o Mega Drive na casa do outro primo. E aí, quando eu tava lá, né, tipo, com meus 6, 7 anos de idade, ganhei meu Mega Drive. Depois disso, tinha lá só as fitas, algumas piratas, algumas originais que eram emprestadas e tal. Aí a galera sumia, esquecia, né? Ou então vendia baratinho, né? Então foi aquela época de comprar fita por R$5 usada. Claro, imagino. Hoje em dia nem dá para sonhar com preços baixos assim. Não tem. Eu sou também dessa época aí que eu colecionismo, os preços eram outros, né? Os valores eram outros. O pessoal não dava tanto valor para as coisas. Hoje em dia, às vezes até ultravalorizam, dependendo do valor das coisas. Nossa, né? É verdade. Tudo é questão de mercado, né? O game antigo virou mercado, né? Assim, é quase uma bolsa de valores, né? Tipo, cada item vai aumentar ou diminuir o preço dependendo da raridade ou da história do que aconteceu com as fitas. Sim, com certeza. Meu Deus. Você tem algum item que é seu item favorito? Tem, que eu tenho até. Eu levei 10 anos vendendo minha coleção, né? Mas eu guardei, claro,
meu primeiro Atari, todo surrado, tenho ele até hoje, mas é um Game Gear. Um Game Gear branco. Que o branco é bonito. É o da maleta, eu tenho ele até hoje. Eu queria ter esse da maleta, só que eu achava mais bonito o Game Gear vermelho, né? Que Da teve duas versões. Que teve o da Coca-Cola com o jogo e o da Coca-Cola sem o jogo. Eu queria com o jogo, porque o cartucho também era vermelho na versão que vinha com ele, né? Na verdade, muito bonito. Aquilo é maravilhoso. Aliás, se eu conseguir achar em algum lugar, eu vou ainda ter o jogo, tanto a versão normal quanto a versão da cartucho vermelho. Você não tem... Eu acho que eu não sei se eu tenho no cartucho lá, mas eu acho que eu tenho o Magic Rei-Art. O Rei eu também queria. Bonito. Game Gear é sensacional. Sim. E aí eu vi que você, pela camiseta aí, você concorda, não, você sabe, né? Você só reafirma. Sega é melhor que Nintendo e Sonic é melhor que Mario. Sim, tanto que eu joguei muito mais, né? Os jogos da Sega e os do Sonic, principalmente. Né? Aquela coisa, hoje em dia, eu fico dividido entre Sega e Nintendo porque os dois tiveram jogos incríveis. Mas a Sega conseguiu ser a minha favorita desde o começo, né? Sim. Então, não é à toa que eu sou o Mario da Sega, como eu já digo em evento, né? É verdade. Que legal. Aí vem aquela coisa, né? Tipo, dos jogos, assim, quais são os que você mais jogou, assim, de toda a sua coleção? Olha, eu joguei poucos jogos perto da coleção que eu tive, porque na realidade sempre foram os da infância. Então, eu joguei muito Enduro, Pitfall, Hero, Pac-Man. Eu joguei muito no Master System Alex Kidd, Sonic, Vigilante, Double Dragon, Shinobi e Mega Drive, Cast of Illusion, Quackshot, entre outros. Mas eu sempre fui um cara, eu comecei a trabalhar de office boy, então eu jogava muito em fliperama. E fliperama é aquele negócio, né? Nos idos de final de 80, início dos anos 90, fliperama não era um lugar bem frequentado, né? É verdade. Campeonatos até era ameaçado de apanhar. Então, eu sempre nos videogames eu joguei jogos que eu via no fliperama. Eu peguei uma época que ainda tinha fliperama, um lugar ali na Lapa, né? Que é um bairro aqui de São Paulo. Tinha um fliperama que tinha Mon Patrol, em arcade, o Jungle Ranch, o Mr. Pac-Man, entre outros. E depois o Master System também. Eu era louco para pegar o Wonder Boy, eu joguei o Wonder Boy no arcade, Double Dragon, Vigilante, Shinobi. Então eu acabo nos videogames jogando mais os jogos que eu jogava no fliperama. Mas daí eu paro com videogame já com 17 anos, e daí você vai começar a estudar, a trabalhar, então eu paro no Mega Drive, e depois só retomo nos anos 2000, final dos anos 2000, e no meio dos anos 2000, quando eu compro um PlayStation que eu machuquei o joelho, e aí eu vou jogar PlayStation 1. E eu não consigo jogar o PlayStation 1 por conta do controle dos botões, que eu era um cara limitado ao controle do Mega Drive com 6 botões. E aí eu já não pego tanto gosto pro PlayStation. E aí, quando eu começo a colecionar, eu vejo. Eu sempre fui fanático por Neo Geo, então eu via Neo Geo na máquina, eu jogava, e o Neo Geo caseiro tinha em poucas locadoras no meu bairro, e era muito caro para alugar para jogar, né? O Neo Geo, e aí eu começo a colecionar, eu começo a comprar todos esses videogames aí. Nossa. Não, eu mesmo, minhas coleções são bem aleatórias, né? Que tudo dependia do que aparecia. Você lembra quando em 2004, 2005, o Neo Geo CD ele era tão desvalorizado que o pessoal queria jogar no lixo, tanto quem tinha em casa quanto lojas? Neo Geo CD é uma porcaria. O load demora 2 dias. Até o Neo Geo CDZ, que é 2 vezes o load, então ninguém dá nada. Eu colecionei Neo Geo CD na época que o Neo Geo CD com caixa era R$100. E ninguém queria comprar. Neo Geo quebrado, CD, então era R$20, R$30. Nossa. E aí eu cheguei a ter quase todos os jogos do Neo Geo CD. Faltaram 2. E aí, quando eu vendi a coleção, ninguém queria comprar jogo de Neo Geo CD. Nossa. Porque o Neo Geo CD valia 500. Nós estamos falando, não é tão longe, não. 2017.
16 para 17. Neo Geo CD você comprava com caixa completo R$ 500. E ninguém queria. E era um outro jogo de Neo Geo CD que era caro. Sim. Metal Slug 1 e 2, Ninja Master, Pulsar. Uns 5, 6 eram caros, porque era caro lá fora. Mas o resto, você comprava jogo de Neo Geo CD 2016, aí, 17, jogo de Neo Geo CD era R$ 80, Às vezes R$ 70, até menos, né? 50. É. E o pior é que os jogos não eram ruins, eles só eram lentos para ir passar de uma fase para outra ou fazer loading, né? Se você jogasse um King of Fighter, demorava mais o intervalo das lutas do que a luta. Verdade. Né? Tanto que esse foi o motivo do porquê o meu Neo Geo CD, por exemplo, ele, assim, eu ganhei porque os caras iam jogar no lixo, mesmo ele funcionando. Então, é uns negócios, umas histórias muito loucas, né? E hoje em dia, o pessoal tá valorizando, tá pagando mó caro, né? Então, assim, é a mesma coisa se a gente for lembrar o Saturno, o Dreamcast e tudo mais, que eles eram poderosos demais pra época e por isso eram caros demais pra época, né? Então, assim, Sim, com aí, certeza. desses itens, assim, caros, qual foi, assim, o mais top, mais caro que você já comprou, assim, mesmo que seja pra venda só? Você sabe que, então, uma coisa que eu falo, até o Retro Gamer, né? O Retro Gamer Brasil é o Luiz, Hum, né? Eu acho que. Não, não é o Luiz dos Estados Unidos, é o outro menino daqui de São ah, sim. Paulo. Ele falou, né? Eu quero fazer um podcast tipo bate-papo. Hum. Então a gente pode conversar assim, porque, meu, se deixar falar, eu falo 3, 4 Ah, horas, se for né? depender de mim, E vinte aí, e uma horas. Se for hã? depender de mim, 21 horas conversando. Não, é. Hoje, por exemplo, eu tenho um compromisso, por isso que eu Hum. perguntei para você, porque senão a gente fica falando, É, vamos conversar sim, é legal. Eu acho legal, eu falo que, vamos lá, duas coisas. O colecionismo, seja de qualquer um, a gente vai morrer, as coisas vão ficar sim, aqui. O que você leva de uma coleção? Os amigos que você faz e a troca de experiência, as verdade. memórias, o bate-papo. Isso é o mais valoroso, não é o item que você tem, que eu falo. O Canal 3, Classic Game, o Classic Game ele vem em homenagem a um colecionador, Norian Munhoz, que ele era o maior colecionador de videogame do Sim, Brasil, que ele veio a falecer tem uns 10 anos. E faleceu cedo, de uma hora para outra, sim, novo. Então eu falo que a gente tem que curtir, tem que trocar experiência, e eu quero, sim, ainda esse ano, o Luciano Rocha, eu falei Luiz por causa do Luiz Retro sim. Gamer Brasil, lá mas eu sabia que era com L, e acertei, DLU. E aí o que acontece? Cara, o que mais vale, o que eu mais levo do colecionismo é essa troca de experiência, o bate-papo. Sim. Então, vamos falar assim, Luciano, vamos fazer um projetinho. Vocês me colocam no meio Boa. aí, que eu tenho. O Luiz Retro Gamer Brasil, ele comprou muita coisa da minha coleção, né? E eu brinco com ele que ele era colecionador e não fazia nem unboxing, não sabia nem falar, né? Nossa, Fazer. Eu vejo ele fazendo os vídeos, a qualidade e a produção que ele aplica nos vídeos, e principalmente o estudo, que eu falo que da minha coleção, que eu mais levo, eu não comprava por comprar, eu queria saber a história. Eu sempre pesquisei a história do item, saber, até para poder falar uma coisa que é importante. Hoje parece que tudo falou que é tudo, nesse mundo de hoje, fala que é raro, que é caro. E eu sempre falei no colecionismo: tem item que ele é raro, mas ele não é exato. caro. Tem item que é comum e é caro. E aí são uma série de fatores que fazem os itens ser raro e os itens serem caros, por uma série de padrões, de história que acontece com o Sim, item. Então, por exemplo, eu comprei muito item raro, difícil de achar, mas que os preços eram preços sim. normais. Em contrapartida, você tem, por exemplo, hoje em dia, um Chrono Tiger, jogo do Super Nintendo, completo, com pôster em bom É, estado. Ele está no valor hoje, que é um valor sim. considerável, alto. Um Aero Fighter do Super Nintendo,
um The Immortal de Mega Drive Tectoy. Então, são itens que sempre foram difíceis de achar. O Chrono Trigger nunca foi difícil de achar, mas é caro. Sim. Não é raro. Aí você vai ter um outro jogo mais raro que provavelmente não tem um preço tanto. E aí hoje o pessoal, que eu brigo muito, não pesquisa item, não pesquisa a história e tudo acha porque, mano, você vê Mega Drive ou Atari, que tem um monte, o cara achando que é videogame raro, que é R$1.000, R$2.000, não. Aí se eu te falar que existe um Atari de 10, 50 mil, o cara vai falar, porra, como assim? Aí tem toda uma história, tem todo um lance, até quando eu estava te explicando daquele jogo que você possui, qual que era a história por trás. E mesmo assim, ele é raro, mas ele só vai ter o valor que você pode precificar se você encontrar uma outra pessoa que esteja disposto a pagar. Se não vai ficar com você, beleza, você pode pedir o que você quiser, mas não pode nem vender. Exatamente. Então, hoje eu acho que o pessoal não se importa em pesquisar. O item mais caro que eu paguei na vida, colecionando, eu tive um Sega Aiva com caixa, isopor, manual, que inclusive está na coleção do Alex Mamed. Na época, aí nós vamos falar, na época, foi 1.500 euros, mais um monte de. Mais os 4, 5 Master System que eu mandei para o colecionador francês. 1.500 euros na época que eu comprei seriam R$4.500. R$4.500, trazendo para hoje, na conversão daria uns 15, 18 mil. Só que o item, por exemplo, que é um item difícil e raro, e sempre foi caro. Mas no mundo de hoje, no que a gente está falando de 2025, com a procura de retro games, quem tem um desse não vai vender por menos de 30, 40 mil. Verdade. É a lei da oferta e da procura. Sim. Esse daí eu poderia dizer que desde aquela época ele já é um item difícil de se achar, sim, sempre foi o item mais caro e por ter caixa, tudo completinho, mais raro. Ok, mas pô, você coloca qualquer jogo, Jaguar. Jaguar é raro? Não, mas Jaguar tá caro. E sem falar que Jaguar tá num preço, Jaguar é uma porcaria, não vale nem R$500. Aí é uma opinião minha que a gente brinca, né? A gente brinca no Canal 3 que Jaguar é... O Jaguar com o Jaguar CD parece uma privada. Só tem jogo ruim. E eu comprei o Jaguar, por exemplo, por causa do Raiden Thread, que eu joguei muito no fliperama. Sim. Então eu quis ter ele para o Jaguar. Então, por exemplo, o item. Mas eu tive itens, eu comprei itens na época, aquele Famicom Hotel, a televisão do Super Famicom. Eu trouxe 2 de 21, aquele trambolho, que nunca mais alguém vai trazer de tão pesado. E aí uma chegou destruída, a outra chegou inteira. Inclusive, uma delas foi a coleção do Gilão. A outra foi para o Rio de Janeiro, quando eu vendi. Então, por exemplo, são itens que são super caros. X68 mil. Então, eu comprei muita coisa que hoje é caro. Eu falo que se eu tivesse minha coleção hoje, uma parte dela, e fosse vender, eu era um cara milionário. É bem isso mesmo, né? Eu vendi no time errado. É a mesma coisa que a gente for pensar, tipo, que assim, tem colecionador que só ele vai dar valor naquilo que ele tem, mas a família não, né? Então, aí o que acontece? Se o colecionador morre e a família não conhece os colecionadores para vender, não sabe que aquilo tem um valor bom, vai lá e joga no lixo, dá de presente pros outros, vende baratinho, né? E foi numa dessas que alguns anos atrás, assim, uns 15 anos mais ou menos atrás, apareceu um jogo raro na minha mão. Não, acho que foi mais de 15 anos. Eu ainda era magro na época. Nossa, dá pra lembrar, né? Tipo, o antes ou depois de ficar magro, né? Aí o que acontece? Não sei se você já ouviu falar no Ufokamen Yakisoban, que era o Yakisoba UFO da Nissin Yojo. Então, sim, nos anos 90, tinha uma minissérie de comerciais com história de um herói chamado Ufokamen, né? Que era tipo um Kamen Rider vestido meio chapolim amarelo com chapéu de yakisoba. Era isso. E ele tinha um jogo estilo Final Fight pro Super Nintendo japonês, que era propaganda da Nissin Yojo com o jogo. Beleza.
Esse jogo ele virou ultra raro na época já, porque todo mundo teve e ninguém queria soltar, basicamente. E aí, teve uma vez que eu tava trabalhando fazendo captura de VHS para DVD para uma loja aqui de bairro, e o cara às vezes não tinha dinheiro, ele falava: "Não, escolhe algumas fitas aí de Super Nintendo pra você, de Mega Drive". E aí eu via nas fitas ali, no meio tinha essa, original, sabe, novinha assim. Aí eu falei: "Pô, pode ser essa aqui e tal". Ele: "Pode levar à vontade, ninguém gosta, ninguém conhece, não sei o quê". Beleza. Cheguei em casa, adorei o jogo. Alguns anos depois descobri que ela era rara. Então, assim, é um caso, Sério, tá sabe? vendo só? E assim, é por acidente que surge na nossa mão às vezes, né? Então, só com essas histórias a Não, gente já vive muita coisa. você falou uma coisa importante. Tem uns 10 anos que eu falo, né? Todo colecionador, ele tem que deixar, não é um testamento, ele tem que deixar um guia. Primeiro que se a gente for falar para a mulher, ou para a namorada, ou para a mãe, tudo que a gente gastou em cada item, a gente vai tomar um monte de É tapa. verdade. Mas eu acho que a gente tem a obrigação de deixar um norte, porque, primeiro, a coleção é sua. Você conhece, você tem o Sim. entendimento, e sua família não tem obrigação nenhuma de saber. É você que curte. Beleza. Segundo, a gente não sabe as coisas que podem acontecer com a gente. Se você não deixar um norte, eu, por exemplo, sempre falei para minha mãe e para minha esposa, se acontecesse alguma coisa comigo, era para chamar fulano de tal, dar uma comissão para eles, porque eles vão Sim. saber como vender, para quem vender e que valor vender. Agora tem gente que não deixa. E aí o que acontece? Vem os espertalhões, tem gente que não espera. Eu conheço casos que o cara estava sendo enterrado e já tinha gente em cima da família para comprar a coleção do É. cara, né? Que isso é muito feio. Então você tem que deixar um norte, tem que deixar alguma coisa escrita, tem que falar para procurar tal pessoa, tal amigo, que ele vai ajudar depois dessa Sim. hora tão difícil. É. No meu caso, teve uma situação meio drástica, assim, meio estranha que aconteceu comigo. Tinha um amigo meu que ele, se ele tivesse vivo, ele estaria fazendo 45 hoje, né? O que que acontece? Ele tinha, assim, ele não era um grande colecionador, mas ele tinha as coisas de infância dele, tudo guardado com caixa, manual, isopor inteiro, como se fosse novo da loja. Então tinha um Famicom original lá, o Mega Drive 3 japonês, né? Os dois com caixa, manual, tudo, e um teclado da Yamaha antigo, né? E aí o que acontece? E ele sabia que eu gostava dessas coisas. E ele, assim, mesmo sem ele saber que ele ia ter problema de saúde e acabar morrendo do nada, ele já tinha deixado pra mãe dele, ó, qualquer coisa, se alguma coisa acontecer comigo algum dia, esses itens aqui são dele. E já ela já, tipo, quando aconteceu e tal, no enterro a mãe dele chegou pra mim e falou, ó, tem algumas coisas que você precisa buscar lá. E aí que eu fui ver que o Famicom dele tá lá inteirinho, até com a carta-resposta da Nintendo lá do Japão e tal. Então, assim, são itens que estão na minha coleção, até mais pelo sentimental, até do que pelo valor de dinheiro, né? Não, sim. Então, assim, Foi uma pessoa de você e deixou ali, de exato. Que aí, coração. pelo menos no caso dele, mesmo ele sendo jovem, ele já deixou claro, ó, esses itens, fala com tal pessoa, é pra ele que vai e tal. Então, assim, é mais ou menos o tipo de coisa que eu já penso, assim, desde cedo. Imagina eu com 12, 13 anos de idade, eu já pensava em deixar um testamento só pra garantir as coisas. Porque eu já comecei a coleção desde criança, né? Então, meu pai me ensinou desde os 3 anos de idade como é colecionar. Né? Não Sei. é à toa que eu tenho bastante filme também aqui em VHS, DVD e tal. E aí eu pergunto pra você, além de videogame, tem mais alguma coisa que você coleciona? Na realidade, a minha história com colecionismo, a juntar coisas, acumulação, começa de pequeno. Quando eu começo, putz, realmente eu sempre fui um lixeiro. Eu gostava de colecionar, de ajuntar os chaveiros em época de eleição. Ah, Para quem não lembra, nos anos 80, quase todo vereador, sim, deputado fazia chaveiro e dava, né, de brinde e panfletava, fazia boca de urna dando eu lembro chaveiro. disso. E eu tinha um saco de arroz Camil, lembro até Nossa, hoje, aquele saco grosso que pesava mais que o sim. arroz, e eu ia colocando os chaveiros lá. Aí eu gostava de figurinha, né? Figurinha de Hum, chiclete. Então eu juntava muitas figurinhas, né? Que vinha no bloco ou no ping-pong. Mas aí a minha primeira coleção, ela é marca de cigarro, hum, que alguns chamam de carteira, é, né? Que eu falo para você que marca de cigarro
tirando moeda e tirando nota, né, dinheiro, marca de cigarro é uma das coleções mais antigas que tem no mundo, porque ela remonta à virada do século, né, 18 para 19. Sim. Então você começa a ter coleção de marca de cigarro em 1900, 1910. E aí eu coleciono marca de cigarro dos 10 aos 12, 13 anos, guardo, e aí depois só vem coleção de videogame já com, deixa eu ver, 20. Então, 2020, eu devia ter uns 24 anos, 25 anos. E aí você começa a colecionar tudo. Hoje eu tenho até TV. Boa. TV do Carlos, a TV do Urso. A picada do colecionismo vai para qualquer coisa. No meu caso, eu fiquei meio que puxado para 3 coisas específicas, né? Colecionismo de games, colecionismo de filme e colecionismo de música. Então, tem boneco de filme, tem DVD, VHS, Betamax, Betacam, Ilmatic. Tem um monte de mídia assim que eu não tenho como assistir. Que eu até tô até hoje buscando aí, né, aqueles aparelhos leitor que é gigante os negócios. O Betamax, o 8mm também. Aquele menino falou da vassourinha de chaveiro. Tinha o PIN do... Ai, meu Deus do céu, eu bebo porque é líquido, se fosse sólido, como ele ia. Era o Vargas, não? Não, foi presidente. Jânio Quadros. O Jânio, quando ganha para prefeito de São Paulo, eu acho que é 85 ou 86, tinha o broche da vassourinha e tinha o chaveiro. Nossa. Tinha aquele jingle, né? Varre, varre, vassourinha, varre a bandalheira, né? Eu tinha também esse chaveiro. Sabe o que é engraçado? Esse negócio da vassourinha já, assim, foi uma coisa que imagina uma coisa traumática para uma criança de 3 anos de idade acidentalmente. Não sei se você já viu, nas locadoras, né, no começo dos anos 90, ainda tinha as VHS que, assim, tipo, a capa enganava muito, não mostrava o que tinha dentro. Capa invertida. E aí uma das capas tinha, assim, a vassoura com o óculos e o bigodão ali e uma cidade ao fundo, né, a vassoura andando como se fosse um Godzilla, assim. E eu com 3 anos de idade, meu pai junto comigo, eu falei, pô, isso aqui parece legal, tá na hora de desenho animado, né? Aluguei, cheguei em casa, era um documentário em preto e branco, com um monte de gente destroçada e chorando e gritando. E eu, o que é isso? Era um documentário sobre Jânio Quadros. Tipo, eu tinha 3 anos de idade, não tava entendendo nada do que tava na imagem. Era preto e branco daqueles, sabe, bem borrado e difícil de entender a VHS, assim. Eu pensei que você ia falar de ter tomado um susto, trauma de você ter entrado na Dark Room das locadoras. Não, essa parte foi legal. Onde aquela cortina e só maiores de 18, né? Só adultos. E a gente entra e dá de cara com aquele VHS do tipo, não tinha nem brasileirias na época, mas tinha Private e Bootman. Aliás, Bootman foi uma coisa incrível, né? Porque durou aí bastante tempo, né? Uns 2 décadas, assim, basicamente sem parar de gravar, tudo com uma mini DV na mão, assim. Já teve a Silvia Sente participando, teve brasileira, teve Titiolina participou, acho que de 2 vídeos ou 3. Nossa, por que eu tô lembrando de nomes assim, né? Por que será, né? Mas uma coisa curiosa, ainda tem locador aberto hoje em dia, viu? Tem o Charada. Exatamente. Gilberto Petrucci. Charada pro GameCube vai estar no canal 3 de novo. Maravilha. Né? Agora, junto com o William Buza, da Buza Filmes, ele, mais o Gaba, Paulinho Gaba, vão estar todos lá na locadora do canal 3. Um abraço ao Petrucci aí. Então você vê, né, como que é. Eu tenho uma coleção de DVDs, né? Que metade delas são capa branca, são os DVD pornô, que eu sempre inverti a capa, porque aí o sobrinho ia ver lá, pô, os títulos, né, daqueles títulos, né, só daquele jeito, então eu sempre inverti a capa, para saber qual filme eu abria. Já dou uma dica pra galera que vai no canal 3 que gosta de tanto DVD quanto VHS. O Charada tem raridades incríveis, eu peguei várias com ele. Inclusive, eu tenho um VHS dublado de uma animação que quase ninguém conhece, que foi dublado pela Judy Garland. Só pra ter uma ideia. E foi na mão do Charada que eu consegui. Que legal. Mandar um abraço também pro André Cepsil também, que é um parceirão, né? Tá sempre junto.
Não, eu falo que VHS. E você vê que é engraçado, na época que videogame era barato, vai. Eu lembro de lotes de VHS, era menos de R$ 1, era 50 Eu peguei muito centavos. coisa assim. 50 centavos. E era assim, os caras estavam loucos. Você via carroceiro com 200, 300 fitas e era R$ 30. Dava 10 centavos, ninguém queria. Ainda tem. E aí você tem alguns filmes hoje que são clássicos. Para mim, por exemplo, filmes clássicos são... Eu tenho Star Wars em VHS, tem Indiana Jones, que eu gosto muito, Sim. Star Wars, Duro de Matar. Eu não tenho Warriors, eu gosto de Warriors, Selvagem da Noite. Maravilhoso. Exterminador do Futuro, eu devo ter alguns, mas o resto eu tenho tudo em DVD. Sim. E é legal, cara, é aquela coisa, é a nostalgia. Você colocar um VHS, aquele chiado. Eu vou te contar, eu tenho um trauma. Eu sou formado em marketing pelo Mackenzie e eu entrei no Mackenzie em 94 para 95 e me formei em 99. 99 para 2000. DVD ainda estava saindo, não tinha ainda, tecnologia DVD ainda não tinha. Não era bem popularizado. E eu sei que a formatura, isso, 99, você tinha CD, VCD, isso, CD já tinha. Mas a minha formatura ela foi gravada em VHS. A formatura em 20 vezes tal. Cara, quando eu fui assistir, mas gravaram numa qualidade tão ruim, mas tão ruim, que eu assisti 10 minutos e não vi mais a formatura. Eu xinguei os caras da formatura lá que era ruim. E ela foi em VHS. O Luciano perguntando, feira de rolo, eu era rato de feira de rolo. Quando eu comecei a colecionar, eu descobri que tinha uma feira de rolo perto de casa, eu vinha, aí eu descobri feira de rolo em Guarulhos, descobri feira de rolo na Vila Mar, lá na Zona Sul, e a maior feira de rolo de São Paulo era em São Mateus. Na segunda vez eu descobri por que lá era tão perigoso. Você parava o carro para ir na feira, os caras roubavam o seu carro, levavam o toca-fita ou CD, e na outra semana ele estava sendo vendido É bem lá. isso mesmo. E aquela feira de rolo de São Mateus, cara, era muito grande. Você comprava muita coisa, muita. E o preço era tudo baratinho, né? Não, era uma outra coisa cara e rara, assim. Mas para videogame, nossa. Foi lá que eu comprei uma vez um Atari frente de madeira. O Atari frente de madeira era 30, 50 reais. Nós vamos falar em 2002. Era barato, tinha abundância. Atari com caixa completa era 100 reais. E tinha um monte. Até 2005 era isso. Eu comprei um Atari frente de madeira por R$ 3, porque o cara queria tomar um lanche e uma Coca-Cola. Era R$ 3 o lanche e a Coca-Cola. Nossa. E eu peguei o Atari, anunciei no Mercado Livre por 40 e vendi. Sim. Já era uma coisa... Então, quer dizer, você chutava videogame. Mano, aparecia um monte lá. E a Feira do Rolo de São Mateus, um abraço aí pro W, foi lá que eu conheci, né, o Gutierrez, o Gutierrez, o Nicanor, o Nicas, todo o pessoal eu conheci lá E era longe da minha casa, eu sou aqui da Zona Norte, né, Freguesia do Ó, e São Mateus era 1 hora, de domingo, então eu tinha que chegar cedinho. Aí é assustador. Agora, uma coisa engraçada é que você viu a minha história sobre Feira do Rolo, né? Sim, claro. Meu Deus, assim, contando um pouquinho da história do Globetrotter até, né, nessa história toda, que assim, lembra que teve aquele negócio que a fita viajava pelo planeta, né, resumindo pra galera que tá assistindo, e aí passou pela minha mão, foi pro Chile, depois foi pra não sei quem, depois voltou pro Brasil e sumiu. E aí teve aquela segunda fita que já era a caixa preta, né, que ela não era mais a transparente e tal. Numa feira do rolo, alguns anos depois, que eu encontrei a fita achando que era só uma réplica, e não, era a original. E aí, justamente, peguei ela com o passaportezinho junto dentro de uma caixa de fita VHS. Não tava com a caixa que tinha vindo pra mim antes e tal. Por isso que eu até achei que era uma reprodução. Aí depois fui ver, descobri que era original, nossa. E tá autografado agora pelo criador do Atari, né? Então,
Agora o valor, não apenas o sentimental, mas também o financeiro, acaba aumentando muito. Então, se alguém for querer, o preço ó, é lá nas casas de 5 a 6 dígitos. Sim, claro. Agora, por exemplo, desses itens aleatórios, já chegou a aparecer alguma coisa na sua mão assim que você não acreditava que estava aparecendo ali na sua frente? Não precisa ser. Olha, eu comprei, nessa época eu começo a colecionar, na Feira do Rolo de São Mateus. Eu comprei um Game Gear transparente, coisa de, 20, 30 reais. E naquela época um Game Gear no Japão desse era 200 reais, 250. Então, para mim foi uma questão, cara, como que foi aparecer um Game Gear transparente na Feira do Rolo? E aí, por exemplo, numa Feira do Rolo perto de casa aqui, de um carroceiro, eu comprei um Laser Active com o módulo, o pack do Mega Drive e o pack de karaokê. Então você fala, aí você fica pensando, como que um carroceiro conseguiu pegar um Laser Active, que é um item que era muito caro na época, só para rico, com aqueles módulos? Como é que foi a história dele pegar isso? Provavelmente devia ser de alguma família que tinha muito dinheiro, né? Era mais ou menos essas era a história, de você achar, de você fazer caçada na Santa Efigênia e achar lá um cara numa eletrônica lá vendendo meia dúzia de CDI com caixa, lacrado. Sim. E aí tem um monte de coisa, né? Que naquela época era mais fácil. Não é. Graças a isso que existe hoje a turma Retro Gamer, né? Porque senão tinha muita coisa que tinha sumido de vez. Que inclusive, vou até mostrar pra galera então aqui o primeiro vídeo do Canal 3 desse ano aqui. Então, vem aí Canal 3 no Expo nos dias 13 e 14 de setembro. O Canal 3, com seus 25 anos de existência, é o evento mais antigo e tradicional do Brasil. E são 2 dias de evento, sábado e domingo. Cosplays, jogos interativos, bebidas e comidas temáticas, podcast, show, palestras ao vivo, abrangendo todas as idades e todos os gêneros. E sempre com o objetivo de ajudar a manter viva a memória de uma era que ajudou a moldar os videogames modernos. Então já junta a família e os amigos e vem pra Expo Canal 3. E os ingressos já estão disponíveis através do site. Da hora, pois é. Ó, e aí, pra galera que ainda tá meio perdida, ó, tem que aproveitar aí que o Canal 3 tá pra acontecer agora nos dias 12 e 13 ou 13 e 14? Eu sempre... 13 e 14 de setembro. 13 e 14 de setembro. Basicamente, assim, pouco depois da proclamação da República... Não, do Dia da Independência. Né, aí do 7 de setembro, Dia da Independência, de repente chega lá. Vai ser da hora, hein? Isso aí. Inclusive... Quais são as novidades que vai ter para esse ano lá? O Canal 3 tem quase o dobro de atrações de 2024. Eita, dobro? Você já quer um spoiler? Com certeza. Então agora vai ser a hora do spoiler time. Vamos lá. O Canal 3 desse ano tem o prazer de anunciar. Nós vamos ter uma competição, um campeonato CTWC do Tetris World Champion. E aí o pessoal do Tetris, né? Alguns representantes vão estar aqui no Brasil, vão operar uma arena, né, de CTWC no Canal 3 pela primeira vez no Brasil. Então vai ter muito Tetris ali, correndo solto ali no campeonato. O Canal 3 desse ano ele conta com uma atração inédita, que é a Cápsula do Tempo, do Old School Pinball. O Old School Pinball está trazendo uma atração de 200 metros quadrados, que é uma cápsula do tempo, anos 80 e 90. Isso, com o apoio da Estrela, da Grapete, da Ebsen. Então vai ter muita coisa legal ali para poder visitar. O Canal 3 esse ano conta com mais de 50 projetos de jogos indies, né? A maior feira do colecionador do Brasil está no Canal 3, como sempre. Já é uma tradição, são quase 80 expositores, os maiores e melhores lojas
de videogames retros e atuais fazem parte do Canal 3, 2025. A gente vai contar de novo com a exposição do David Rael, meu primeiro videogame. São mais de 200 videogames ali para a galera jogar e se divertir. E 3 palcos, inúmeras atrações musicais. Nós vamos ter mais de 10 campeonatos rolando eu chamo de um parque de diversões Canal 3. A gente vai ter um torneio de Tony Hawk, a gente vai ter torneio de Pumpit, vamos ter High Score, Speedrun, vamos ter campeonato de Street Fighter, Mortal Kombat, a Lan House rodando de novo Counter-Strike ali, entre outros. E vai ser da hora. Aliás, do Tetris, você falou que vai ter representantes. Será que vem aí os dois da história clássica, né? Os dois amigos, né? Tanto o soviético quanto o americano do Japão que trouxeram o Tetris? Não, na realidade, nós tentamos, e é verdade. O Canal 3 é um evento feito de fã para fã, nós não temos, a gente não tem patrocínio, não tem caixa, não tem nada. Mas tentamos trazer, né, esses dois aí. Os dois estavam com problema de agenda e principalmente nós tivemos problema com visto. Né? Então, a gente quer fazer esse primeiro torneio de Tetris, né, no Canal 3 aqui no Brasil, com a galera do CTWC, e eu quero fazer de tudo para que o ano que vem a arena seja ampliada e nós tenhamos essas 2 figuras ilustres aí, ambientando e iluminando o espaço. Maravilha. Ó, curiosidade meio bizarra da minha coleção. Eu tenho o Tetris Minueto. Sério? Tipo, foi muito, assim, na loucura que apareceu pra mim, assim, tipo, que um amigo meu, né, tinha lá, 2 Tetris, né, um americano e um japonês, e o japonês, ele não sabia que era o Minueto. Ele falava, pô, tem uma musiquinha meio chata aqui, quer pra você? Beleza. Eu fui testar, nossa, realmente a música é diferente, tem algumas diferenças de uma fase ou outra ali. Aí depois de alguns anos começou a surgir a galera falando, Tetris Minueto, que é a versão 1.0, não 1.1, e não sei o quê. Caramba, é essa que eu tenho. Só não tem a caixa, né? Infelizmente é só o cartucho. Mas ainda assim... Eu tenho uns clonezinhos da época, as piratinhas, tinha essa versão. Que o menino perguntou, vai ter o campeonato Street Fighter 2 em arcade, o original, né? E a galera do Herculano Game Show, esse daí tomando breja, eu também quero, vou tomar breja só mais tarde. Eu quero agradecer muito a parceria, né, do Herculano Game Show, Sandro, Ronaldo, todo mundo aí, eu vou esquecer o nome de todos, me perdoem. Eles têm abrilhantado o evento desde o ano passado. Esse ano aí eles vão estar dentro da arena, Canal 3 Herculano Game Show, eles vão estar com mais de 10 atividades ali, vão estar rolando diversos campeonatos. Então a galera vai ter muita coisa para fazer. Aí o Canal 3 esse ano ainda vai ser, né, no Station Innovation Center, e a gente vai estar testando o formato do Canal 3 no máximo de público que lá pode estar. Então, a gente vai estar testando e sobre sair de lá e para um outro espaço maior, crescer o evento. É uma coisa que vai ser discutida ao longo do tempo. Sim. A gente está construindo... Na realidade, nós temos uma marca de 25 anos que está em processo de construção como evento. Então, a gente precisa ter apoio, patrocínio, precisa de apoio de vocês. Agradeço muito o espaço de todos os produtores de conteúdo e imprensa, porque o Canal 3, por ser um evento, ele é um evento diferente, né? E ele é um evento ainda feito de fã para fã, sem receita, sem caixa. Então, a gente, para crescer, para poder ter outras coisas e poder, sim, trazer outras atrações, a gente precisa ter um apoio, sim, né? Precisa ter um patrocínio. Então, é isso que a gente vai poder procurar. O Bendel. O Bendel é parceiro do Canal 3 desde 2022. Agradecer muito ao Bendel aí, que está voando aí nos eventos aí do Museu do Videogame Itinerante. Um abraço, Bendel.
e dizer que, graças a Deus, o Canal 3 ele é feito pelos fãs e conta com a ajuda dos fãs. Sim. O Bendel é um, Herculano Game Show é outro, e diversos que nos ajudam a fazer o Canal 3 ser o evento que é. Sim. Bom, e podem contar com a minha ajuda sempre, né? Desde a primeira edição lá, eu tava também comentando com a galera, tipo, falando, bora lá e tal. E agora, vamos fazer todas as divulgações aqui oficialmente também no canal, né? Para aproveitar e aumentar aí o alcance para vocês. Que, inclusive, Claro. né, eu tô muito animado aí para ver algumas novidades que tem na área indie, né? Porque, assim, se não me engano, o Green Memories vai ter, né? O do Tengo Kaze. Vai estar Pois lá. é, eu vou ter que levar minha fita para atualizar mais uma vez, porque sempre que tem alguma atualização nova, eu levo lá para eles atualizarem para minha fita. Né? Eu sou aquele colecionador que gosta de ter a mídia física, né? Então, aí realmente, e o jogo é muito legal. Né? E agora tem algumas coisinhas novas que eles botaram no cartucho, então vamos ver no que vai dar, né? E quem sabe em breve não vai ter um jogo aí meu em algum canto do Canal 3, numa das próximas edições. Tudo vai depender do jogo. Vai ter sim. Aí você me procura, eu tenho um projeto que eu vou colocar no papel, eu tenho falado com alguns desenvolvedores, que é um projeto de fazer da comunidade, né, desenvolvedores, ter o cartucho dele em mídia física, ele continuar tendo a propriedade, ajudar ele a indicar, fazer todo o material gráfico, a construir o cartucho, para ter uma comunidade cada vez mais forte e poder ajudar com o meu expertise e know-how. Sou da área gráfica, então consigo ajudar bastante. Aqui, ó, Odisseia Cósmica perguntando se você tem um grupo que organiza a logística para quem é de fora. Tem sim. Na realidade, pede para ela chamar a gente no Instagram. Deve sair a postagem hoje ou amanhã do nosso parceiro, né? Vai um hotel perto do Canal 3, do lado. Ele está com uns valores muito bons para quem vai no evento. Então deve sair entre hoje e amanhã. Mas chama a gente no Instagram do Canal 3, que a gente vai dar todo o suporte. Boa. Aí vocês estão conseguindo fechar um pacote de dias específicos para a galera pegar um preço legal? Sim. Eles já têm. É interessante. Aí eu já vou avisando mais umas pessoas que eu conheço de fora de São Paulo. Sim, claro. Né, do lado. E agradecer o Robson aí, né? Que ele que é uma pessoa excelente. A gente bate altos papos, né, no Canal 3. O Canal 3, eu falo para você uma coisa, Beata, que é o seguinte. A minha primeira experiência no mundo nerd, no mundo de animes, foi o ano passado, quando o Ítalo, né? Sim. Na verdade, o Igor, da Explosão Criativa, me convidou para ajudar o pessoal do Kenko Festival, da edição 2024, a montar uma arena retro gamer. E aí eu convido o Canal 3 para participar. Aí vai eu e o Bruno do Canal 3 e a gente monta uma arena. E foi o primeiro evento que eu vejo de anime, a galera, né? Aí eu fico super surpreso. A gente é convidado a participar da Campus Party. A gente, depois disso, é convidado a participar do Anime Friends. O maior evento que eu fui, né? Na minha vida, né? De público. Aí esse ano a gente fazemos de novo o Kenko. E esse ano eu tenho a oportunidade de ir na Gamescom Latam. A Helena Luiza, que cuida, né, das redes sociais, né? Ela é a social media, ela me pentelha que eu tenho que ir. E eu faço e vou. E aí eu participo de um grande evento. Bom, um evento. E aí, putz, legal, eu sei que eu não sou o público, né? Mas eu saio de lá frustrado, porque eu tenho uma opinião que todo evento de game, que não tem um videogame ligado, um videogame antigo, ele não é um videogame de game. Mas aí eu sei que eu não sou o público dessas feiras, né? E eu falo, pô, o Canal 3 ele é diferente e ele tem essa experiência. Porque nós todos somos amantes de videogame, todos nós somos fãs de videogame, nós somos colecionadores, tudo no mesmo nível. E o Canal 3 é feito de fã para fã. Então, ele acaba tendo essas particularidades que eventos grandes não conseguem dar. Então, nós somos um evento menor, nós somos um evento com uma base de fã, de público pequeno, mas é um público que vai sempre esperando que a gente coloque
alguma coisa, alguma novidade. E a gente está sempre pensando, o que o colecionador quer ter? Então, a gente tem ideias. O pessoal do Canal 3, a gente fica pensando, pô, vamos fazer isso, fazer aquilo. E aí, as coisas vão acontecendo. A gente tem muita ideia, só falta caixa. Quando tiver dinheiro, sim, pode esperar aí um AMB repleto de parque de diversões. É isso. Falando em parque de diversões, lá tem para venda não apenas os videogames, mas também as memorabilias, né? Tipo, bicho de pelúcia, bonecos, coisas do tipo, né? Tudo lotado. A galera de produtos geeks e relacionados a retro games, nossa, o pessoal de 3D tá em peso. Então vai ter muita coisa ali. Um abraço para os meus parceiros da Tiki Broken, que fabricam umas almofadas sensacionais. Olha. Então tem muita coisa legal lá que dá para sair sempre com o mínimo. Aí é legal, né? Porque assim, uma coisa que eu gosto bastante, que inclusive eu até aplico isso na banda, né? Que é a ideia de ter uns merchan diferentes. Tipo, boneco aqui, né? O Arigalien, nesse caso, que é o Alien com a camisa dos Arigatões. Né? Esse aqui, por exemplo, a gente tem uma parceria com a loja da mascotis.com.br. Então eles fazem aqui esse ET. É o mesmo que tá lá no podcast do Flow Games, no o Sérgio dos Foguetes e tal. Os ETs que estão lá são os da Mascotis, né? Então aí, para quem quiser comprar o dos Arigatões, o link tá aqui embaixo, só para facilitar, né? E, lógico, a banda, tipo, mesmo quando a gente não vai tocar no evento, a gente tá no evento. Já percebeu isso? É verdade. Pois é. Então, assim, tipo, por exemplo, no último, teve o concurso de karaokê, fui lá e cantei lá para agitar a galera. Quando o pessoal chama também... a galera falou que o código do Pix não tá funcionando ali em cima. Ixi, calma aí, então... Acho que é mais fácil, então, colocar o por escrito aqui na tela, né? Deixa eu ver se eu acho aqui o... Ver se esse aqui funciona, de repente. Né? Então, pra galera que quiser dar uma ajuda, tá aí. Ó. Vou colocar a chave Pix mais fácil, que é justamente um e-mail, vou colocar na tela. Calma aí. Opa, botei errado. Aqui. Que aí qualquer coisa, as pessoas podem ajudar nesses links aí, ou por aí, para o canal crescer também, né? Que, afinal, é justamente desse dinheiro que eu pago o stream aqui, pra gente poder fazer com o logo ali em cima e tudo mais. Que, inclusive, né, quero ver depois, assim, quando tiver já o podcast aí do Canal 3, né, o negócio vai ser um bate-papo, eu quero ver esses vídeos, né? Provavelmente vai ser 8 a 20 horas de cada vídeo, né? Legal, com certeza. Aliás, falando nisso, né, quais são assim, o videogame que você mais jogou assim na sua vida? Master System. Foi o Master mesmo? Quais jogos que você estava fissurado assim? Olha, eu joguei muito, porque eu falo, e aí vou falar para todo mundo ouvir, Master é melhor que Nintendinho, mas eu tenho que concordar uma coisa, a galera do pirata, né? Do clone do Nintendo tinha muito mais acesso aos jogos. Sim. E o Master não tinha piratinha. Então, quem tinha Master tinha que procurar um outro amigo que tinha Master para trocar fita, ou alugar, né? Então, você tinha poucos cartuchos, os cartuchos eram caros, Tectoy vendia bem caro. Sim. Você tinha que detonar o jogo até o final e fazer ele diferente. Eu joguei muito Alex Kidd, Miracle World, joguei muito jogos de verão. Boa. Joguei muito Shinobi. Quem mais? Wonder Boy. Eram uns 10 jogos assim da primeira era. Cast of Illusion. Muito. Então eram os jogos que você tinha que ficar até o final. O Atari, a gente joga, mas o que eu falo é interessante da época do Atari, porque você tinha o Atari, você jogava Atari, mas você tinha tanta coisa. Eu brincava na rua, então eu empinava pipa, peão, bolinha de gude, um monte de coisa, e mais o videogame. Na época do Master, um pouco mais velho, você faz algumas coisas, jogar bola, você não joga tanto videogame. Então, aí vem a época do Mega Drive,
que eu jogo mais FIFA, eu gosto de jogo de futebol, né? OutRun, eu joguei muito Master System OutRun, porque eu jogava no arcade, então eu jogava no Master, e depois no Mega Drive eu passo a jogar OutRun e esses jogos, né? As trincas. Mas foi mais Master System. Aí é legal. Basicamente o Master e o Mega foram os mais jogados aqui no Brasil, né? A maior parte do tempo dos anos 90, inclusive. Agora, eu vou contar uma curiosidade. Eu só tenho inveja de ter um Nintendo, um Super Nintendo, uma única vez. Qual? Quando eu vejo as locadoras lotadas de Super Nintendo rolando Street Fighter 2. Cara, eu joguei Street Fighter 2 no fliperama. E quando eu vejo um videogame em casa, podendo ter aquele cartucho, e você jogar um arcade, basicamente, dentro de casa, que era o Street Fighter, e foi uma febre as locadoras. A locadora que colocasse Super Nintendo com Street Fighter, ela alugava das 8 horas da manhã até 8 horas da noite. Porque era lotada essa febre. Lotado, lotado, lotado. E aí foi a única vez que eu fiquei enciumado de não ter um Super Nintendo para jogar Street Fighter. Nossa. E o Super Nintendo, ele teve sorte de ter uma biblioteca muito grande de RPGs bons no Japão, né? Sim. Então, realmente é um negócio assim. Mas é engraçado a gente analisar essas coisas assim, porque, por exemplo, tem jogos que só foram lançados no Japão, tem jogos que só foram lançados nos Estados Unidos, tem outros que foram só na Europa. E aqui o Brasil também teve exclusividades também, né? Ele teve. E é engraçado. Você lembra alguma? Hã? Você lembra alguma especial, assim? Na verdade, o Master System tem os jogos exclusivos, como Street Fighter, sim, o Mickey, né? Legend e Ultimate, entre outros. E aí você tem o Mega Drive também. O Mônica é um exclusivo. Aí você vai ter, por exemplo, aí eu fico sabendo do Fórmula 1 do Nintendo 64, né? sim. Só saiu aqui. E aí é legal você saber, por exemplo, o Atari. O Atari, a indústria, né, inaugura muitos jogos que eram projetos nos Estados Unidos ainda, não continuados, e a indústria aqui estava fazendo jogo para o Atari que não tinha nem saído lá. Verdade. Nossa, eu já vi cada coisa. Aliás, né, falando nisso, você conhece o Raul Tabajara, né? Sim. Que ele teve aquela história toda lá na Tectoy, e um jogo dele que não foi lançado, mas está completo, ele tem a ROM, inclusive eu pretendo fazer gameplay aqui qualquer dia. Quem sabe não lança algum dia, de repente, futuramente, né? Com certeza. Já pensou o cartucho daquele joguinho de corrida dele? Claro, com certeza. E aí pode falar para ele que a gente ajuda isso, esse sonho ser concretizado. Maravilha. Aliás, falando agora em jogos independentes, jogos, a galera dos desenvolvedores indies, né, aqui de São Paulo, aqui do Brasil em geral, né, tipo, quais são os jogos que você já jogou, assim, achou interessante e tal, recomendaria pra galera aí que vai estar no Canal 3? Olha, até eu peço sempre desculpa, eu dou o maior apoio e nas reuniões, né, do Canal 3, a gente fala do apoio aos devs e eu sempre reitero, o Canal 3 foi um dos primeiros eventos, né, a dar apoio a desenvolvedor, porque há mais de uma década atrás tinha gente fazendo jogo para Atari e lançando no Canal 3 quando nem existia ainda o mercado de desenvolvedores para retro games. E aí eu sei que a maioria dos estúdios, né, dos pequenos e médios vão estar, a Game Escola do André vai estar, e os pequenos, o Green Memories, o Laranja Mecânico, diversos estúdios. E aí eu falo sempre para os moleques, né, não pararem, porque a cena tá forte. Eu passo e só olho e falo, cara, se eu sentar para jogar, eu vou ficar meia hora, uma hora, e eu não tenho isso no evento, que é tanto pepino, tanta coisa para resolver. O ano passado eu consegui visitar a arena deles. E, cara, estava sensacional. Era muito projeto bom, muito projeto bom.
Sim. E eu acho que daqui uma semana vocês já vão ter a programação de todos os estúdios, né, que vão estar expondo os jogos. Pela primeira vez no Canal 3, um outro spoiler, nós vamos ter uma competição de jogos indies e retro games, né, que o cara tem a escolha do público, uma banca jogadora, isso é legal. E aí o pessoal está super animado, né? O Canal 3 pretende sempre dar cada vez mais espaço para os estúdios poderem mostrar o jogo para o mercado. Sim. Aqui, ó. O Anime Retro Games SP aqui, ó, na locadora perto de casa, até o Charada, tinha vários títulos para alugar, mas Street Fighter tinha que ficar na fila de espera quase 2 semanas. E que eles tinham só, no mínimo, 10 cartuchos, mesmo assim, era todo mundo, né? Street Fighter 2 foi uma febre. Agora, ó, emulação. Pergunta de qual a opinião sobre emulação? É hora polêmica. Qual a sua opinião, Henrique? Olha, eu gosto de emulação, mas eu prefiro ter a mídia física quando eu gosto do jogo. A emulação é uma ótima forma de você ter um arquivo para o pessoal conhecer os jogos. Porque tem jogo que a gente nunca vai encontrar. Não. E ele eu sou do começo da emulação, né? Sim. Dos primórdios do MAME e de outros, né? Outros projetos. E aí eu falo para você que a emulação, da mesma forma que a reprodução, e eu defendo o mercado de reprodução, não defendo o mercado de reprodução e nem de emulação assim com o intuito de se fazer fortuna, de ganhar dinheiro. Sim. Mas eu entendo que as duas coisas são importantes para a divulgação, para perpetuar a história do videogame, do jogo, para o cara que não tem dinheiro, para ter uma mídia física original ou reprodução, ele tem emulação. Então, para mim, quem joga emulador e gosta de videogame tem valor, é fã de game, tem valor. O cara que não tem dinheiro para fita original e compra uma reprodução, ele tem valor. O cara que compra uma piratinha daquela época. Eu vejo muita gente, que para mim aí sim é polêmico o que eu vou falar, muita gente vomitar e cagar regra, que não pode ter reprodução, que emulação é ruim, blá, 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 mas é tudo da época que comprava jogo pirata no camelô. Comprava mídia pirata de PlayStation 1, PlayStation 2. Comprava piratinha de... Comprava piratinha de NES. Sim. Piratinha, e hoje critica. Agora, por exemplo, para mim, a gente fala... O que é um videogame retrô? É bem complexo a gente entrar... O que é a categoria retrô? Se a gente falar que é tempo, 20 anos já é uma coisa retrô, PlayStation 3 já vai virar retrô. Pior que é. Certo? PlayStation 1 é o Atari do PlayStation, PlayStation 2 é o Nintendinho e o PlayStation 3 vai virar o Super Nintendo. Nintendo 64. O triste é quando as pessoas falam que já é retrô Play 3 e aí eu começo a pensar, caramba, eu sou da época que nem existia PlayStation, eu sou do Atari. Aí, somos os dinossauros. Então, por exemplo, eu acho muito legal você ter, que nem o anime falou, um bar top, um Raspberry para poder jogar e mostrar os jogos antigos. Eu vejo uma ânsia exacerbada dessa questão de destravar o console novo para poder ter o pirata. É a mesma coisa, eu entendo ele falar isso, mas é a mesma coisa que acontecia naquela época, quando se pirateava o PlayStation 1, e o PlayStation 1 era o que estava no top, o PlayStation 2, o Matrix, o chip de desbloqueio. Então, a gente sempre vai ter a indústria da pirataria. O que eu falo é, quem foi pirata um dia, ou quem se utilizou do subterfúgio de ter alguma coisa pirata, não pode arrotar a regra e criticar o outro que está pirateando. Eu falo, por exemplo, eu estava numa época de Atari que só tinha jogo pirata, não tinha original, aí vem a Polivox. Então, o mercado de pirata era o mercado oficial.
Aí Sim. eu tenho meu segundo videogame, Master System, que não tem pirata. Mas daí, quando eu compro o Mega Drive, já tem a indústria da pirataria dos produtos vindo do Paraguai. Sim. E aí, quer dizer, eu não posso nunca criticar quem compra produto pirata. Entendeu? Então, quer dizer, existe todo. E aí tem gente que hoje se coloca numa posição de famoso ou numa posição que detém a verdade e critica. Critica quem... É engraçado, né? Tem youtuber que critica o mercado de reprodução e depois é patrocinado por uma produtora e aí volta a defender o mercado de reprodução. Então, quer dizer, eu acredito que se o cara é feliz, jogando pirata ou não, deixa ele gosta de videogame. Se o cara não quer comprar a fita original e compra uma reprodução, uma pirata para jogar e gosta do jogo, ele tá tudo certo. Ó, já tem até aqui a pergunta do Herculano, ó. Quer saber se o cara joga algo hoje? Se sim, qual jogo? O Sandro, né, que é um dos CEOs da Herculano Game Show, ele já deve estar, né? Falou que estava bebendo cerveja, ele já pediu para eu pagar mais. Falei que quando entrar a caixa e a gente tiver patrocínio, eu vou pagar para eles fazerem campeonato só para mim, só para eu ver, e falar que jogo de hoje, eu olho eles jogando e tenho o maior tesão, o maior prazer de ver. E aí eu não tenho tempo para jogar. Mas, por exemplo, se eu fosse jogar um jogo hoje, eu jogaria Red Redemption 2, o do Cowboy, que eu acho aquilo, nossa, cara, que jogo fantástico. Eu sou da época de Sunset Riders. Ah, maravilhoso aquele. Aí eu vejo um jogo com a mesma temática, com a história de hoje, a tecnologia de hoje, a velocidade, tudo. E aí você tem Gears of War, God of War, você tem The Last of Us, tantos jogos assim, Battlefield aí que eu vejo, o Call of Duty, Star Wars, eu fico vendo assim, mas, Sandro, eu não consigo jogar nenhum jogo atual, mas o dia que eu conseguir ganhar mais dinheiro com o evento de retro game, eu vou ter um dia no mês para poder jogar jogo novo. Não, o triste da vida de colecionador é o tempo, né? Quanto mais velho a gente fica, mais as contas vêm, mais tempo a gente tem que trabalhar para pagar, e aí falta tempo para aproveitar as coleções. É verdade. Agora, tem algum item que é o seu sonho de consumo encontrar e comprar? Olha, sem se gabar, eu falo que o colecionador pode ter todo o dinheiro do mundo, ele não vai ter todos os itens, todas as coisas. Porque o nosso universo é muito amplo. Sim. Mas eu nunca... Eu tive na coleção o Onix Junior, né, que é aquele único Atari no mundo que tem pause. Sim. Da Microdigital. E depois que eu vendi a coleção, eu comprei me apareceu um Onix Junior com caixa. E eu comprei. Depois de ter vendido a coleção, eu tenho ele e provavelmente eu vá vender ele mais para frente. Então, quer dizer, eu fui realizar esse sonho depois que eu vendi a coleção. Mas tem um videogame nacional que eu nunca tive. Apareceram algumas oportunidades, estava muito caro, eu não comprei. Mas esse é um que se eu achasse ele num valor tal, né, condizente, eu compraria e venderia depois. Que é o Splice Vision, que é um clone da ColecoVision, fabricado pela Splice. E a história dele, que é um videogame montado em cima de uma case de modem dos anos 80. Nossa. A Splice aproveitou. Tem todas essas histórias, você tem que... Eu falo para todo mundo, vocês têm que entrevistar o Marcos Garrett. Marcos Garret, ou Garrett, é um dos fundadores do Canal 3, um cara que já editou meia dúzia de livros sobre a história do videogame no Brasil. Ele tem um documentário Loading,